todos. Vamos falar um pouco hoje sobre P3. Nesse tópico, vamos falar um pouco de configuração das entradas e saídas digitais do equipamento e também do objeto que ele pode controlar, tá? Então, o primeiro passo, mostrar aqui um exemplo de configuração, tá? Então, o Relé P3 ele é totalmente liberado você configurar as entradas e as saídas da forma que você quiser. Então ele é totalmente flexível nesse ponto. O que você pode fazer é você ter um projeto padrão e daí você vai utilizar essas entradas conforme o seu projeto, sem problemas, tá? O que vai acontecer é que nós vamos configurar essas entradas de acordo com o seu projeto e aqui no meu caso eu deixei um projeto aqui meio que estabelecido. Então, por exemplo, entradas digitais de 1 a 8, elas vão ter essas informações dentro do meu projeto. Tá? E o contato de saída, o contato 1 e o contato 2 vão ser para abertura e fechamento do disjuntor. Ok? Como que eu configuro isso dentro do software? Então vamos lá no nosso software. Eu vou vir aqui, por exemplo, dentro da parte de control, né? Então aqui na parte de controle do relé, e usar os sinais, os nomes das entradas digitais. Então, por exemplo, né? Nós colocamos lá que a primeira e a segunda são disjuntores abertos, né? Disjuntor aberto e disjuntor fechado. Então, eu volto no software e digito aqui, ó. Clico 2 vezes e digito disjuntor aberto. Um exemplo, né? Depois, coloco a informação também como disjuntor fechado, certo? Qual informação a gente tem mais? Ah, nós temos chave seccionadora aberta. Então, outro ponto aqui seria, né, uma chave. Então, aqui eu vou abreviar um pouco, tá? Chave seccionadora aberto. Por que que eu vou abreviar? Porque se você deixar um texto muito grande, ele até comporta esse texto grande, tá, pessoal? Mas depois, para aparecer em outros pontos do relé, às vezes vai ficar um monte de informação sobrescrita, então pode ficar não muito agradável visualmente, mas vai ficar bem bacana você colocar essa quantidade de caractere que você quiser, tá ok? Depois, seccionadora fechada. Então, aqui vamos no próximo, por exemplo. Então, chave, seccionadora fechada. Dessa forma, a gente consegue manter as informações. Chave terra aberta e fechada. Então, próximo item, chave terra aberta. E aqui, chave terra fechada. Ok? Vamos ver as próximas. Então, a ADI 7, mola carregada, e a ADI 8 é trip externo ou botão de emergência. Então, vamos lá, vamos preencher isso no meu IED. Então, ADI 7, mola carregada, né? E o 8 vai ser um trip externo ou botão emergência. Tá vendo que a quantidade de caracteres é possível colocar bastante. Vamos colocar aqui uma barrinha para ficar diferente. Ok? Então, dessa forma, eu configurei o nome das entradas digitais. Um ponto importante é que esse nome aqui, você vai carregar isso dentro do relé. Então, uma vez que eu descarregar isso no meu equipamento, todos os pontos que forem aparecendo de entrada digital, ele vai mandar essa informação, essa descrição que você colocou aqui. E isso é bem bacana para ajudar a configuração e análise no futuro. Um ponto importante das entradas digitais é o seguinte, quando você seleciona aqui esse tópico de entradas digitais, aqui você tem a configuração. Se o seu relé vai trabalhar com as entradas digitais em AC ou em DC. E isso é muito importante, porque ele trabalha ou em um ou em outro. Tá? Então, temos que escolher aqui, vamos dar o exemplo de uma configuração em DC, certo? E aqui você consegue ver as quantidades de vezes que esse relé, por exemplo, atuou uma entrada digital ou não, tá? Então, tem alguns contadores aqui, por exemplo. Né? Se eles vão para eventos ou se eles vão para alarmes do relé, caso tenha alguma variação. Então, tá ticado aqui os itens. Se você quer colocar algum delay na entrada digital, então se você quiser colocar um atraso, ela atuou, mas ela só seleciona depois de 10 segundos. Dá para colocar também aqui alguma coisinha do tipo, tá? E um ponto mais importante é a polaridade. Então, quando ela não tem nada de tensão na entrada digital, ela está em 0. Ou se ela está com a polaridade dela é normalmente fechada, por exemplo, né? Então, eu posso mudar aqui para um NC. Então, quando eu não tenho nada de entrada de tensão, ela está sinalizando 1, né? O status
positivo lá dentro do meu relé. Então, eu posso mudar isso também, inverter como que ela atua. Se ela atua em 0 ou ela atua em 1, ok? Então, esse é um ponto importante. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver uma outra ponta, que seria a configuração das saídas na sequência, tá? Então, eu vou colocar aqui as saídas e vou mudar o nome das saídas digitais, tá? Então, por exemplo, o relé trip 1, né, que foi o que eu coloquei aqui, o T1, ele é um comando de abertura do disjuntor. E o T2 é o comando de fechamento. Então, eu vou voltar lá no meu software e vou colocar aqui, ó, comando abertura, vamos colocar só abre DJ, e o outro como comando fecha DJ, ok? Então, escrevi as informações dos meus contatos aqui, tá? E já está aqui presente na descrição. Na sequência, o que a gente pode fazer dentro desse relé? Nós podemos colocar a configuração do objeto. Então, se eu coloquei um disjuntor, se eu coloquei uma seccionadora, eu tenho que levar isso para dentro do objeto, porque o objeto é uma lógica interna do meu relé para fazer a proteção daquele equipamento. Então, o que a gente faz? A gente pega essa informação e leva para essa lógica interna para que ela consiga, né, usar essas informações dentro do relé. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em objetos, certo? Objeto. No software aqui, parte control, objeto. E dentro de objeto, eu vou configurar os objetos possíveis para ser utilizados. No nosso caso, a gente usou o quê? Usou um disjuntor. Então, o primeiro objeto aqui é um disjuntor, ok? Tá? E aqui a gente colocaria o quê? A entrada digital, que eu coloquei como sinal de disjuntor aberto ou de disjuntor fechado. Né? Então, aqui, por exemplo, disjuntor aberto, se a gente olhar lá no nosso tópico de novo, o disjuntor aberto é a DI1. Certo? Voltando aqui no software, então eu vou colocar, por exemplo, DI1. Se eu colocar aqui, na sequência, o fechar é DI2, certo? Um sinal que a gente poderia estar usando aqui também dentro do disjuntor é a questão do disjuntor está ok. Então, se o disjuntor está ok, quer dizer que a mola está carregada. Então, eu posso usar o sinal de mola carregada, que era a nossa DI7, ok? Então, aqui, DI7, mola carregada para o disjuntor. Então, dessa forma, eu consegui trazer a informação que está na entrada digital e levar para a lógica interna do meu relé. Essa lógica interna vai animar o mímico, por exemplo, vai colocar isso no endereçamento 61850 ou de outro protocolo que você quiser usar, para você usar essas informações do disjuntor, ok? Por exemplo, nós temos mais equipamentos, né? Eu tenho a seccionadora lá, por exemplo. Então, a seccionadora, ela era DI3 e DI4. Então, nós vamos voltar aqui e configurar também, então, DI3 e DI4, tá? Esse é um ponto importante. Lá, para a seccionadora, a gente não colocou nenhum status de mola ou de a seccionadora tá ok ou não, então não precisa colocar nenhuma informação nesse disjuntor ready aqui, tá? No disjuntor ok, no caso. Pode deixar sem nada de configuração. E na próxima seria o quê? A seccionadora de terra. Então, a gente põe aqui, ó, seccionadora terra, né? E ela estava na sequência, na DI5 e DI6. Então, nós podemos configurar aqui DI5 e DI6. Dessa forma, nós configuramos os objetos do meu equipamento. Então, ele vai ter uma seccionadora de terra e um disjuntor. São 3 objetos que estão usando. O P3 te permite colocar até 8 objetos. E todos esses objetos podem ser controláveis. Então, eu consigo, por exemplo, dar comando via protocolo nesses endereços desses objetos. Tá bom? Bom, mas para dar comando, para executar alguma coisa nesse objeto, eu tenho que colocar o sinal na saída também, tá? Nós configuramos o nome da saída anteriormente, aqui no nome das outputs, mas para o sinal de saída bater realmente um contato de saída, eu preciso vir aqui na matriz do software. Então, na matriz de outputs, né, eu tenho algumas configurações aqui desse relé, mas eu queria colocar os sinais do objeto. Então, aqui eu vou escrever objeto. Então, ele vai procurar os sinais dos objetos aqui na minha matriz. Então, esse aqui é um filtro que vai ajudar bastante nessa configuração. E eu quero, por exemplo, a abertura do disjuntor, eu falei que era a saída 1, que era a TI1. Então, a T1 aqui. Vamos colocar, então, esse sinal na T1. Então, fez esse link neste ponto. O objeto que vai fechar o ponto, no sinal de objeto de fechamento, vai na T2. Então, estou clicando aqui.
Dessa forma, as informações estão linkadas nas saídas físicas agora. Então, o comando de fechamento e de abertura do disjuntor vão estar nos contatos preparados para isso, ok? Importante, pessoal, que toda alteração que eu estou fazendo aqui está ficando selecionada em azul, né? Essas alterações, para você enviá-las ao relé, basta você vir aqui e clicar nesse botão de Write, ok? Então, elas são descarregadas lá no equipamento e o equipamento começa a utilizar. Então, toda vez que você abrir uma tela, por exemplo, fiz a configuração das entradas digitais, elas estão aqui. Elas ainda estão em azul, quer dizer que eu não enviei esse sinal para o meu relé. Então, Write, para você configurar isso no seu relé. Beleza? Muito obrigado.